Saudação em Cristo Jesus. Meu nome é Leonardo César Arger. Estou como contato da verdadeira vida de Deus aqui no Brasil. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nessa data tão importante, dia 28 de novembro de 2020, são mais de 80 países unidos com muita alegria, comemorando esses 35 anos dessa obra, A Verdadeira Vida em Deus. E nós aqui no Brasil não poderíamos deixar que essa data passasse sem um agradecimento especial a Deus por tão belo presente que a Trindade Santa reservou para esta humanidade. Como Jesus diz, reservei esse mistério que ficou escondido desde a eternidade para esta geração. Nosso agradecimento especial à Vassula e todos os religiosos e religiosas que acompanharam nessa caminhada tão difícil, em especial aos sacerdotes religiosos que nos assistiram e nos assistem aqui no Brasil. Enfim, todas as pessoas que acolheram com amor a verdadeira vida em Deus aqui no Brasil, tornando possível que essa obra chegasse a tantas almas carentes de Deus. Sabemos que alguns já estão junto de Deus, intercedendo por todos nós. Agradecemos os colaboradores para que fosse possível manter a obra aqui no Brasil e as Casas de Maria. Agradecemos as pessoas que se dedicaram nas Casas de Maria para atender o desejo de Jesus em alimentar os oprimidos. As coordenações dos grupos de oração, as testemunhas que se colocam a serviço com tanto carinho quando são chamadas para dar testemunho da obra. Enfim, todos e todas que deram seu sim e se mantêm firmes nesse chamado a levar esse hino de amor. Sim, Jesus chama essa obra de hino de amor a tantas almas necessitadas. Para aqueles que ainda não conhecem a verdadeira vida em Deus, e até os que conhecem, nessa data tão importante, era bom relembrarmos um pouco quem era a mensageira de Deus. Seu nome, Vassula Rudem, nascida no Egito de pais grego, no dia 18 de janeiro de 1942. Ela foi batizada na Igreja Ortodoxa Grega, casada e mãe de 2 filhos, e já é avó. Atualmente mora na Grécia. Seu talento para arte e esporte era admirável. Pintora de telas e excelente jogadora de tênis. Falava vários idiomas: inglês, francês, grego, sueco, árabe, entre outras. Na época estava afastada da religião. Não frequentava sua igreja. Como começou? No dia 28 de novembro de 1985, quando morava em Bangladesh, na primeira abordagem divina, foi pelo seu anjo Daniel. O anjo disse-lhe: Deus está perto de ti e te ama. Em seguida, o anjo pediu-lhe que buscasse uma Bíblia e a lesse. Após alguns dias, seu anjo, Daniel, mudou sua atitude para com Vassula e a repreende com autoridade por certas ações em sua vida que havia ofendido a Deus. Então o anjo passou a mostrar-lhe seus pecados tal como o Senhor os vê e o quanto era grave por não ter confessado. Isso acontece com todos nós quando morremos, no nosso juízo particular com Jesus. Nesse período,
Vassula passou por momentos muito difíceis, mas necessários, conhecido como purificação, que é a dolorosa tomada da consciência do estado de nossa alma. Ela sofreu 3 semanas essas dores. Após esse período de purificação, Deus Pai falou com ela quando lhe ensinou a rezar com o coração a oração do Pai Nosso, que Vassula não rezava desde sua infância. Ela repetiu a oração por horas e incansáveis, vezes até que rezou com o coração, percebendo que a oração precisa ser uma conversa agradável com Deus, até que sua oração atingiu um nível de intimidade com Deus e, sem notar, começou a chamá-lo de papai. Após atingir sua intimidade harmoniosa com o Pai, foi um período bastante interessante. É uma leitura muito santificante. Conhecer essa linda passagem entre Vassula e o Pai no início dessa obra. Logo após esse período, Jesus se apresenta a ela e lhe faz uma pergunta. Vassula, qual casa é mais importante? Tua casa ou a minha casa? Vassula respondeu, sua casa. Então Jesus disse-lhe, revive minha casa, Vassula. Uma próxima pergunta, Jesus diz, tu me amas? Vassula ficou triste nesse momento. Claro que Vassula responde que sim, mas Jesus delicadamente e amorosamente disse, ama-me mais. Como uma pessoa pode explicar essa obra, que o próprio Jesus intitulou A Verdadeira Vida em Deus, somente lendo e vivendo as mensagens. Fazendo isso, muda tudo em nossa vida e tudo o que nos rodeia. É realmente conhecer Deus na sua intimidade. É voltar-se a Deus, uma mudança total de coração, um novo coração mergulhado completamente na mais pura intimidade com Deus. E o Deus inacessível para muitos se torna um Deus acessível para os que vierem a conhecer a obra que se chama também o hino de amor. Vassula, com o tempo, começa a ter intimidade também com o Espírito Santo, Maria Santíssima, os arcanjos, São José e alguns santos. As mensagens são através de ditados, inspiração ou reveladas. Vassula as ouve interiormente, escreve tudo em um caderno numa grafia majestosa e bem diferente de sua própria. Este fenômeno que ocorre na escrita das mensagens de A Verdadeira Vida em Deus tem sido investigado, analisado e documentado em livros e artigos por grande número de renomados profissionais, grafólogos, cientistas, sacerdotes exorcistas e teólogos, e que sempre termina na mesma conclusão: sua origem é sobrenatural. Desde então, as promessas de Jesus se cumprem. Vassula é lançada ao mundo, levando as mensagens de A Verdadeira Vida em Deus por diversos países. São milhares de pessoas que são convertidas e muitos são chamadas para trabalhar na obra. Jesus chama-os de carinhosamente de apóstolos dos últimos tempos. Jesus orientou a Vassula a dizer a todos, quando estiver lendo suas mensagens, a tirar o nome dela e substituir pelo seu nome, pois Jesus deseja falar com cada um em particular. Jesus disse que é o nosso diretor espiritual, irá nos conduzir para a santidade, como um professor faz com seus alunos. No Brasil, Vassula teve várias vezes
principalmente nos anos de 1994 a 2005, mais ou menos. Não me lembro o correto, mas ela teve diversas vezes nesse período aqui, levando milhares de pessoas para assisti-la, conquistando milhares de coração, inclusive de muitos religiosos e religiosas. Com certeza, né, é normal que alguém possa fazer uma pergunta. Como essa obra de A Verdadeira Vida em Deus chegou aqui no Brasil? Vamos conhecer então. Jesus é quem escolhe seus mensageiros e quer que sejamos o eco do eco, para que a verdadeira vida em Deus se torne conhecida. Então, o senhor José Beneval Rosa, conhecido por Beneval, em uma de suas visitas a Portugal e através do Padre Medeiros, foi literalmente escolhido por Jesus a ser o mediador, seu eco, desta obra aqui no Brasil. Assim, ele o fez com muita dedicação, esforço e muita confiança em Jesus. Teve apoio de muitas pessoas em diversos estados, destacando aqui o apoio de Marina, que se dedicou muito para que tudo fosse feito à vontade do Espírito Santo. Marina também foi a tradutora do livro único, esse livro, que é uma bênção. Aqui tem uma revelação de Jesus, onde ele nos coloca todo o amor de um Deus que quer a salvação de todos os seus filhos. E também ela foi a tradutora simultânea dos encontros de Vassula aqui no Brasil. E também serviu, né, e colaborou nas traduções, nas peregrinações de outros países. Bom, eu podia ficar aqui horas e horas contando toda a maravilha dessa trajetória aqui no Brasil. Através do Beneval, que com muito carinho foi, como eu disse, chamado pelo próprio Jesus, esse amor incondicional, onde ele quis dividir esse amor, né, com todos nós. Aconteceram aqui no Brasil milhares de testemunhos, muitas graças alcançadas e milhares de almas convertidas. Eu fui um deles, fui vítima do amor de Jesus, graças ao esforço de Beneval e de pessoas que ajudaram, né? Muitas pessoas. E que ainda continua acontecendo aqui no Brasil e em diversas partes do mundo. Todos aqueles que se aproximam dessa obra, dessas mensagens que lê, têm essa graça. Porém, como eu já disse, é impossível eu ou qualquer ser humano descrever o que de fato essa obra representa, esse hino de amor que é cantado pelo próprio Jesus. Então eu faço o convite, que procure saber, adquirir esse maravilhoso livro com as mensagens, pesquise na internet pelo nome AVVD, A Verdadeira Vida em Deus, e o nome de Vassula Hidden. Ali vocês vão encontrar muitos vídeos, muito material para conhecer essa obra. E também aqui no final desse vídeo é colocado os endereços para que você possa entrar em contato. Qual é o carisma dessa obra? Seu carisma principal é despertar uma intimidade e santidade com Deus, promover a unidade dos cristãos, conhecer a devoção do Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Jesus deseja unir as datas da Páscoa entre os católicos e ortodoxos, que são celebradas em datas diferentes. Jesus diz que sofre 2 vezes.
exercitar a caridade através das casas de Maria, que em hebraico é Bet Miriam, que tem alimentado milhares de pessoas, principalmente crianças, diariamente, em todo o mundo. As Casas de Maria foi um pedido de Jesus em 27 de março de 2002. Até faço questão de ler o que Jesus diz em seu pedido. Ele fala assim: estabeleça nossas Bet Miriam por onde quer que possas. Ergue os oprimidos e ajuda o órfão. Protege-me, tira-me da valeta. Abriga-me e alimenta-me. Liberta de mim meu fardo e de minha fadiga. Ajuda-me e anima-me. Tudo o que fazes ao menor dos meus irmãos, é a mim mesmo que o fazeis. É forte, né? É forte. E para quem conhece essa obra, né, aqui no Brasil nós temos 4 Casas de Maria, onde são alimentadas diariamente umas 1.200 pessoas, né? Fora a cesta básica, ajudas, também evangelização. Nessas casas a gente faz muita evangelização. Então, tem sido uma bênção. Aproveito aqui para agradecer as pessoas que têm ajudado, alguns mensalmente, outros né, nos locais, os comércios que têm colaborado com os alimentos. São crianças abandonadas, pessoas condenadas pela sociedade, né? Para que tudo isso possa funcionar e tenha funcionado de acordo com a vontade de Deus, e nos manter unidos, seus leitores e colaboradores, os associados ativos que ajudam a espalhar a mensagem, participam também, né, se fortalece dos grupos de oração dos dois Sagrados Corações, que são nossas células espalhadas por vários estados do Brasil. Então, a Verdadeira Vida de Deus tem mais de 42 grupos de oração que rezam sempre pela obra, para manter as pessoas, para os pecadores, para que as pessoas se aproximem dessa obra, né? Tem muitos leitores e pessoas que rezam, que não estão cadastrados a grupos, pequenos grupos. Temos muitos sacerdotes que oferecem missas diariamente pela obra, nos dando o alimento espiritual, né? Nós temos as testemunhas que são muito tocadas e elas começam a fazer encontros e palestras onde são chamadas. Então, se alguém tem um grupo de pessoas que não conhece a obra e gostaria de conhecer, entre em contato e peça que a nós que a gente envia alguém, né, uma testemunha, para dar esse testemunho, para falar sobre a obra. E já aproveitar e levar materiais para que possa ser adquirido. Nós temos a evangelização pela internet, através das redes sociais. Hoje é um forte e muito aceito, né? Hoje atinge milhões de pessoas. Então nós temos o site, que convido a todos aqui que possam entrar lá e conhecer a obra através do site www.avvdbrasil.org.br. Lá tem tudo que você precisa ver, os vídeos, os encontros, as peregrinações, os materiais, os endereços para adquirir os materiais e assim por diante, né? Lembrando que essa obra é de Jesus. Ele deseja ardentemente que você o conheça no mais íntimo do seu coração. Mesmo que for apenas por curiosidade. Seja curioso, vai lá e conheça. Acesse. Essa curiosidade pode levar você, né, dentro do coração de Jesus e conhecer a verdadeira vida em Deus, conforme é o título, né?
custa nada dar uma espiadinha. Amém? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que essa data se repita por muitos e muitos anos. E peço orações e que vocês ofereçam missas. E para aqueles que foram tocados, que querem conhecer as casas de Maria, as crianças abandonadas, que têm a única refeição, é nessas casas. A sopa de Maria. Nós fazemos sopas todo dia ao meio-dia. E essas crianças se alimentam. E é a única refeição. Muitas coisas boas têm acontecido lá. E elas são levadas também à evangelização, né? Muitas não são batizadas, não fizeram a primeira comunhão, casais que não foram casados. Então a gente começa, né? Nessas casas eles têm uma evangelização que leva as pessoas a ter esses sacramentos, né? Então tá bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos.